Mesa que agradece. Último orador inscrito, o deputado Carlos Andrade. Primeiro, eu quero cumprimentá-lo, deputado Cláudio Cajado, autor do requerimento 131/2016, e felicitá-lo pela iniciativa de propor essa discussão, esse debate aqui na comissão. Dizer ao contra-almirante Alexandre Rabelo, ouvi a sua apresentação e parabéns por atender a esta comissão. Do mesmo modo ao seu Edson Carlos, representante da Confederação Nacional de Metalurgia, né? Mas eu percebo, como a deputada Jô colocou muito bem, nós temos uma crise geral no Brasil, do conhecimento de todos, e alguns segmentos foram afetados mais. Eu pude observar, começar inclusive pela apresentação do seu Edson, pude observar que no início, não sei se bem no início, mas no meio do governo do presidente Lula, ele chegou a ir para a televisão e fazer uma convocação dos trabalhadores, inclusive daqueles que estavam aposentados, chamando porque não tínhamos profissionais no mercado de trabalho para trabalhar na indústria naval, né? E eu trago uma matéria aqui, fica muito depois de alguns poucos anos. Eu diria que eu acho que não passaram-se de 6 anos, 7 anos. A indústria naval fechou de 2015, julho de 2015. A indústria naval fechou 25 mil vagas em 2015 no Brasil. Agora, quando você vai para 2016, fechou mais em torno de 49 mil vagas. Então, quer dizer, parece um modismo, como se entra uma situação, você chama os trabalhadores, é brincar com a vida das pessoas e não leva... não tem uma prioridade para o investimento dentro de planejamento estratégico do Brasil. Nos parece assim. Da mesma maneira, até fazendo uma comparação, você tem, almirante Rabelo, nós temos o quê? 9 mil quilômetros de costa brasileira? 1.500? Muito próximo, né? E aí eu trago para uma reflexão isso, quer dizer, a prioridade que os governos dão para questões que são sérias e que deveriam ser prioridades. E que deveriam ser prioridades, se não a 0 a 1, a segurança. 80%, como falou o almirante Rabelo, 80% de tudo que circula, a produção que circula no Brasil, passa por esses meios de transportes. Passa por essas áreas. Então, fica evidente para a gente a questão de prioridade dos governos, dos executivos que aí estão, porque não tem um planejamento estratégico, não tem um planejamento de pequeno, médio e longo prazo, né? Brinca-se, por exemplo, com a segurança nacional, a questão de investimento. Então, quer dizer, precisaríamos dar uma olhada, a comissão, nós da comissão, por isso eu falo, deputado Cláudio Cajado, muito importante a sua iniciativa de trazer isso para um debate na comissão. Acho fundamental, acho que prioritário, inclusive. Eu estou neste exercício, faço parte dessa comissão e fiz questão de vir aqui. E não sabia, eu não tinha visto bem a pauta, mas eu penso que os governos, por exemplo, quando o meu amigo deputado Roberto Góes faz a indagação, qual o investimento que tem qual é a visão que tem para o Norte? A primeira pergunta é, qual é a visão que o governo brasileiro tem para as forças, especialmente para a Marinha, para o investimento de segurança nacional para o Brasil? Qual é a prioridade que nós estamos dando para isso? Qual é a prioridade que o governo brasileiro está dando para isso? Essa eu acho que seria a primeira pergunta. A política que nós temos, a gente vê em nível nacional, até bem pouco tempo atrás, como o contra-almirante Rabelo colocou aqui, compramos equipamentos que já estavam saturados as suas vidas lá onde eram a origem. Compramos de nações que já estavam, compramos equipamentos de segunda mão para ser aplicado e utilizado no Brasil como uma referência. E tem mais. Somos tão pequenos nas nossas mentalidades que ainda fazemos uma divulgação para todo o público nacional. Um equipamento que já está com meia vida ou final de vida, e damos uma importância extraordinária para isso. Observe uma questão dessa. Essa é uma política, né? E quando eu digo... Aí eu trago esse material aqui, Folha de São Paulo, 25 mil vagas de emprego.
Nós sabemos que hoje já beiramos os 12 milhões de desempregados no Brasil por conta da crise que assola a nossa nação. É bem verdade. E não poderia ser diferente, meu amigo Edson. Não poderia ser diferente a indústria naval, porque não foi feita uma política clara, não foi feito um planejamento estratégico, porque você mesmo escaneou, você mesmo digitalizou, por exemplo, aqueles trabalhadores que foram chamados, que estavam aposentados, que para enquanto se formava uma mão de obra específica para a indústria naval, automaticamente não foi assegurado, porque não houve uma política séria, não houve um planejamento estratégico para que aqueles trabalhadores, aquela indústria que vai trabalhar para a Petrobras, vai fazer navios para a Petrobras e colocou unicamente. Aí passamos agora por uma crise internacional de petróleo, né? Assolada aí porque meteram a mão na Petrobras, uma empresa brasileira, e automaticamente vai afetar onde? Vai afetar a ponta, que na verdade é o trabalhador brasileiro, que na verdade está lá na construção, na metalurgia. Parabenizar ao contra-almirante Alexandre Rabelo pela apresentação. Eu penso, almirante, que deveria ser colocado, eu acho que inclusive nesse ponto de vista, eu acho que inclusive colocar realmente de forma mais objetiva a necessidade para a Marinha, o que nós precisamos para fazer atingir o nosso contingenciamento, atender as demandas que são necessárias nesses praticamente 9.000 quilômetros que nós temos de costa brasileira. Qual é a nossa necessidade? E estabelecermos pelo menos as prioridades básicas aí. Primeiro e segundo, eu acho que a gente poderia, na apresentação, eu acho que esse é um comentário, não seria uma crítica, mas um comentário, até porque aqui é uma comissão que a gente está olhando e a gente vê desse ponto de vista. Eu acho que a gente poderia ter uma objetividade desse ponto de vista, quais seriam essas prioridades para a Marinha Brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Sem perguntas. A mesa agradece ao deputado Carlos Andrade pela contribuição e passa a palavra ao último orador, o deputado Manuel Lima Cris. Senhor presidente, queria cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa, também agradecer